Bem-vindos ao Teal Life and Homes, o podcast que vai muito para além do mercado das casas e explora o bem-estar que estas lhe podem prover. O meu nome é Ana Risso, sou o broker da Teal Properties e hoje vamos falar da arte de viver através do Feng Shui. É com grande satisfação que recebemos o nosso primeiro convidado hoje neste primeiro episódio. Alexandre Gama é um especialista em Feng Shui com vários anos de experiência no tema, que faz harmonização de espaços e bem-estar na vida das pessoas através do Feng Shui. Alexandre, fala-me de ti. Qual a tua história e qual o caminho que te trouxe até onde estás hoje? Olá, bom, esta é logo a primeira pergunta, é sempre a mais difícil, não preciso falar de mim. Se fosse sobre outra coisa é muito mais fácil. Ora bem, falar de mim. Eu cresci com a possibilidade e com a sorte de passar férias no campo. Portanto, eu era um menino da cidade, mas que ia todos os verões para o campo. E era completamente apaixonado pela natureza e por animais, e isso levou a que eu me formasse em engenharia zootécnica. Só que depois de ter o curso tirado, trabalhei uns anos na área, mas sempre na indústria alimentar. E, portanto, em vez de estar no campo a lidar diretamente com a lavoura, com o campo e com os animais, que era o que eu gostava, a carreira levou-me a estar dentro de armazéns frigoríficos. O que ao fim de muito pouco tempo a pessoa se cansa, porque não era esse o objetivo. E então andei à procura depois de qualquer coisa que me nutrisse, que me motivasse, porque realmente aquele tinha sido o caminho que já não era aquele que fazia sentido. E em vez de ter voltado para trás e tentar voltar ao campo ou aos animais, não, surgiu o Feng Shui, que era algo que eu na altura nunca pensei que fosse fazer profissionalmente, pensei que era apenas pessoal, para compensar o que não estava a funcionar no resto da minha vida. Só que quando eu dei por mim, estava a acabar um curso do Instituto de Macrobiótica, que na altura era o único que havia em Portugal, e que, para minha grande sorte e de muita gente que lá estudou, é um dos melhores cursos do mundo inteiro, a este nível, que nós não temos noção. Às vezes achamos que Portugal é tão pequenino que não tem coisas boas, e o Instituto Macrobiótico era na altura uma das maiores, se não a maior escola de macrobiótica, e todas estas disciplinas que estão à volta da macrobiótica. O Feng Shui era uma delas, e eu estudei lá, e o que é que acontece? Quando acabo o curso, começo a ser solicitado por amigos, depois por amigos dos amigos, depois por amigos dos amigos dos amigos dos amigos dos amigos, pessoas que eu não conhecia, e pensei, vou fazer disto uma profissão, porque na altura não existia. Haviam 2 ou 3 arquitetos que, trabalhando na área da arquitetura, já utilizavam as técnicas de Feng Shui, mas mesmo um bocadinho a medo, eles não se mostravam como especialistas de Feng Shui. Era algo que eles utilizavam mais particularmente nos seus trabalhos, mas não se vendiam como tal. E, portanto, eu acho que fui assim um pioneiro em Portugal a dar a cara pelo Feng Shui. Hoje em dia, felizmente, já passaram 20 e tal anos e felizmente já há muita gente a trabalhar nesta área e profissionais também muito bons, o que é ótimo. Mas na altura, eu acho que foi assim, vim desbravar um bocadinho o terreno. Havia 2 ou 3 pessoas, tal como eu, estávamos a fazer este percurso. E, entanto, olha, já passaram 20 e alguns anos. O tempo passa depressa. Isso leva-me a perguntar, também há muito mais gente a procurar o Feng Shui abertamente, digamos, Sim. do que havia, com Sim. certeza, nessa altura. Sabes que nós vimos de uma cultura muito ligada à religião católica, com muitos preceitos, para não chamar preconceitos, com pouca abertura para tudo o que é diferente. E, embora curiosamente o Feng Shui tenha chegado à Europa através dos missionários que andaram pelo Oriente e que depois, ao voltarem aqui para a Europa, traziam esses ensinamentos, a nossa própria cultura, muito ligada ao clero e à religião católica, é muito fechada a tudo o que seja assim diferente. Porque nós próprios temos o nosso Feng Shui, que é a ligação à natureza, que nós herdámos, por exemplo, das tradições celtas e de coisas que estão ligadas mais ao campo e à natureza, mas que sempre foram castigadas. Nós sabemos, eu tenho perfeita consciência que se eu tivesse vivido aqui há uns séculos atrás, fazendo o trabalho que eu faço, provavelmente eu iria para a fogueira, não é? Porque é visto. Porquê? Porque o Feng Shui, como ajuda a harmonizar a vida das pessoas, ajuda as pessoas a sentirem-se mais poderosas na sua vida, não é bem visto, porque nós queremos continuar a manipular as pessoas e a dizer às pessoas que elas não têm poder sobre a sua vida. E o Feng Shui vem fazer exatamente o contrário, dizer, não, a tua vida depende de ti, tu tens o poder de fazer o que queres com ela e, portanto, não há esta coisa de uma classe favorecida e uma classe oprimida. Não, antes pelo contrário, o Feng Shui vem ajudar o indivíduo a sentir-se mais equilibrado, e ao sentir-se mais equilibrado ele tem mais poder. E isto iria criar muitos anticorpos se fosse há uns séculos atrás, não é? Estou certa que ainda hoje queria. Ainda hoje cria, sim. É verdade.
Eu pergunto, como é que tu defines o Feng Shui e tu até acabaste por mencionar aí algumas coisas que são interessantes trazer para aqui para esta conversa, que é, qual é a importância que isto tem no cotidiano das pessoas? Ora bem, é verdade que nestes últimos anos também as pessoas foram abrindo mais, eu próprio vou contar a minha experiência pessoal. Eu, quando fui estudar Feng Shui, eu tinha pessoas da minha família que me diziam: "Ah, Alexandre, vê lá, mas isso é o quê? Mas para que é que isso serve? Mas vê lá se depois, se isso não te vai complicar ou se não ficas assim com umas ideias diferentes." E eu depois, logo muito no início, em 2003, escrevi um livro e foi esse livro que, de certa forma, abriu a porta do Feng Shui à minha família, porque através do livro a minha família que foi ler o livro e foi entender o que realmente o Feng Shui não é? Na prática. E foi através desse livro que a minha família deixou de ser aquelas pessoas com o pé atrás a dizer vê lá em que grupos e com que pessoas é que tu te estás a dar e que maneiras de pensamento e isso, que antes, pelo contrário, hoje em dia são os meus maiores vendedores e divulgadores do meu trabalho. Mas é esse grau de confiança que é preciso subir. E isso demora algum tempo. Hoje em dia, felizmente, então, já há muito mais experiências, já há pessoas, é o boca a boca, passa a palavra boca a boca, e a seguir a uma consulta de uma família em que a família fica satisfeita, ela vai dizer aos amigos. Olha, por exemplo, ontem tive uma consulta em casa de uma senhora que eu tinha estado em casa, porque ela vai mudar para uma casa nova, e ela chamou-me para ir ver a casa nova, mas eu estive na casa antiga, porque foi o comprador da casa antiga que me pediu uma consulta de Feng Shui. E, portanto, nós fomos fazer uma consulta de Feng Shui ainda com a antiga proprietária dentro da casa. E ela ficou tão fascinada e assistiu à nossa consulta que disse: "Ah, mas eu quero isso agora para a minha casa nova." E, portanto, é este passa-palavra que tem funcionado e que hoje em dia a própria televisão, o rádio, este tipo de programas e este podcast em que eu estou agora aqui a conversar contigo e as redes sociais têm ajudado muito também na divulgação e a mostrar que não tem que ser uma esquisitice, uma coisa cheia de fundamentalismos. Não. O Feng Shui deve ser visto como algo que faz parte da nossa vida no dia a dia. Não é uma religião, não é uma seita, não é nada dessas esquisitices, não. É algo que, se eu quisesse traduzir para um termo português, o Feng Shui poderia ser chamado de bom senso. O Feng Shui tem muito a ver com bom senso. Poder-se-ia dizer que é uma ferramenta para Sim, adicionar a sim, outras, sim. certamente? Olha, por exemplo, eu ainda há bocado estava a dizer que há alguns arquitetos e decoradores de interior que utilizam o Feng Shui não como sendo uma disciplina, algo muito eles não vivem em função disso, mas utilizam como uma ferramenta. Depois de irem estudar, eu tenho muitos alunos no meu curso que são dessas áreas, e eles dizem que depois de estudarem e de perceberem como é que o Feng Shui funciona, nunca mais conseguem projetar nem elaborar nenhum espaço sem utilizar estas ferramentas do Feng Shui. Embora eu goste de chamar ao Feng Shui uma disciplina ou uma arte. Eu, nos primeiros anos, tinha algum preconceito, alguma dificuldade, algum prurido em dizer que isto era uma arte, porque achava demasiado pomposo. Porque achei quem somos nós agora para nos intitularmos de artistas. E então dizia que o Feng Shui era uma disciplina, porque pode ser visto como ciência, porque o Feng Shui até pode ser estudado até dentro das normas da ciência. Há experiências que se fazem com casas iguais, tendo lá pessoas diferentes, a ver como é que elas se sentem, e há registros disso. E, portanto, há experiências que são feitas. Portanto, pode ser visto como uma ciência. Pode ser visto como um conjunto de técnicas apenas, de escolher cores e materiais mais adequados a cada espaço. Pode ser visto como uma disciplina. Eu gosto de lhe chamar de disciplina porque assim engloba tudo, mas efetivamente eu nos dias de hoje já me autorizo e acho que devo chamar de arte. Porquê? Tu podes pegar num conjunto de ferramentas e utilizá-las by the book, ou seja, seguir as regras todas. Aquilo funciona, mas só funciona metade. Parece até que é um bocadinho plástico. E depois, quando estás a um certo nível, tu já colocas os protocolos de lado, já colocas as regras de lado e já segues segundo a tua sensibilidade. E aí sim é uma verdadeira arte, que é olhares para aquela casa e se a casa for para ti eu vou trabalhá-la de uma forma, se for para outra pessoa com outras características eu vou trabalhá-la de outra forma. E então aí sim entra mesmo a palavra arte, porque eu acho que o Feng Shui é mesmo uma arte. Tu tens que estar já a um nível de conhecimento e de experiência que te permite esquecer as regras todas e fazer e elaborar aquilo que estás a sentir naquele momento. E aí sim, aí não há dúvida. Isto faz-me lembrar
Nós no Feng Shui também somos muito sensíveis a outro tipo de disciplinas que trabalham de par a par com o Feng Shui, nomeadamente a geobiologia, em que nós estudamos as linhas de energia da Terra. E para quem não sabe o que é geobiologia, todos nós sabemos que existe um vedor, que é o velhote lá da aldeia, que vai com umas varinhas de oliveira ou de metal à procura de onde é que se deve cavar a terra portanto, cavar um poço. E que essas pessoas têm essa sensibilidade e sabem que ali há água, portanto, ali vamos cavar. Eu, em tempos, falei com um senhor que era engenheiro civil, tinha uma grande empresa que furava poços e que tinha um jipe todo artilhado com imensos computadores. Ele ia com os jipes, com as sondas todas ao terreno e ele dizia-me: Alexandre, eu nunca começo, depois dos relatórios todos dos computadores, eu ainda assim nunca começo a furar sem primeiro ir buscar o velhote lá da aldeia, que é o vedor, porque ele nunca erra e o computador às vezes erra. Porque o computador às vezes tem desvios, basta ter lá uma rocha que tem um magnetismo diferente a meio do caminho, que aquilo desvia-me a leitura. Porque eles devem fazer um género de uma ecografia no terreno, não é? Só que não é no corpo da pessoa, é no terreno. E então ele dizia, o velhote das varinhas nunca erra. Ele não sabe explicar porquê. Ele trabalha apenas com a sensibilidade dele. Ele não está preocupado em explicar porquê. Ele só sente que é ali, e ele diz-me inclusivamente, e é a tantos metros que tu vais furar. E vai dizer, o computador às vezes falha. E o Feng Shui, isto para dizer o quê? Que no Feng Shui também tu podes seguir as regras todas e teres uma coisa que se fosse para um exame tinha 100% correto. Mas na prática, aquilo tiras dali sumo e às vezes não. E portanto, quando nós estamos ao nível de ser arte, aí sim, a mínima coisa faz logo diferença. E hoje já sentes que estás a esse nível de fazer arte? Eu já sinto e promovo, por exemplo, que os meus alunos, ao fim do ano, já podem fazer esse tipo de trabalho, que é mesmo dares prevalência à tua sensibilidade e não ao que está nos livros. Os livros são um manual para nos guiar, mas não nos podem depois condicionar, porque há muitas pessoas que seguem os livros e que depois estão muito condicionados, funcionam muito por regras. E o meu trabalho nestes anos tem sido libertar-me das regras e ensinar as pessoas a libertarem-se das regras, até porque há regras que na Ásia funcionam de uma maneira e cá têm que ser exatamente igual, ao contrário. E quando nós as utilizamos iguais, estamos a fazer asneira. Eu recordo-me, tu agora fizeste-me recordar uma história que tu já contaste. Sim, da Nova Zelândia, talvez. Exatamente, noutras situações em que já tivemos, em que eu conversa, estive sim. em conversa ou em curso, e que tu dizes que eles de um lado faziam a cozinha Sim. do lado direito e outro do lado esquerdo, e foram para sim. lá e dizer, então, mas como assim? Isto é do lado direito. Eu estou a abreviar bastante a história, mas para dizer que o que se aplica de um lado não se aplica necessariamente Não, basicamente temos no outro. duas aldeias, uma de cada lado de um deserto. E, portanto, o preceito aqui é não ter a cozinha na zona da casa que está virada para o deserto, que é para quando há tempestades de areia, a cozinha não ficar conspurcada e os alimentos não se estragarem. Mas se formos pelas regras, vamos imaginar que se numa aldeia o deserto fica do lado direito, vamos criar logo uma regra que é a cozinha nunca fica do lado direito. Mas depois vamos para outras aldeias com essa regra que é a cozinha nunca é do lado direito. E pode não funcionar, porque noutro sítio, noutra aldeia, o deserto pode não estar do lado direito e pode estar do lado esquerdo. Portanto, temos que ter o determinado contexto e o Feng Shui é muito fácil tirar do contexto. Eu tive uma vez um cliente, uma empresa que me pediu um trabalho, só que tinha depois outros intermediários no meio, portanto a empresa mãe, a empresa principal pediu-me o trabalho, mas depois quem executou foi um intermediário e o trabalho correu muito bem. Anos mais tarde eles fizeram a mesma coisa de Lisboa, fizeram a mesma coisa no Porto e não me chamaram. E eu depois falei com o dono da empresa, e ele disse, que não sei o quê, olha, o Porto também está muito giro, fizeram lá um trabalho ótimo e eu disse, não, mas eu não fiz parte do trabalho. O quê? Tu não fizeste parte do trabalho? Eu disse, não fiz parte do trabalho. Só se eles chamaram outra pessoa, mas eu não fui. Não, mas eles disseram que tinham feito tudo com Feng Shui. Deixa-me averiguar com eles o que é que se passou. E então eles pegaram na receita do projeto de Lisboa e aplicaram chapa 3 no Porto. E foram dizer ao cliente que tinham feito com Feng Shui. Excepto E eu disse, lá, não digas a ninguém que ele tem Feng Shui, até porque não tem. Por sorte, aquele até pode ter calhado bem, mas o mais certo é não, porque cada edifício tem as suas próprias características. Portanto, eles acharam que o Feng Shui era só o escolher a cor, que aquela. Portanto, vão pelas receitas, em que o verde é para crescer e que o amarelo é para enraizar, e pronto, e aplicam aquilo chapa 3. E é uma grande asneira. Portanto, é muito fácil descontextualizar. Falar contigo é mesmo incrível, porque tu realmente conduzes as coisas onde, sem saber ou sem querer, eu quero chegar. Uma questão que eu tenho é, a localização geográfica é importante ou não é? Muda, não muda, afeta? Eu não estou muito preocupado se estamos a nível do globo terrestre, se estamos num paralelo mais acima ou mais abaixo, ou se a longitude é mais para a direita ou mais para a esquerda. Eu estou mais preocupado é com o relevo. Se eu estiver numa planície,
Eu tenho determinadas características e a energia flui por ali sem grandes barreiras, e a planície até pode ser mais agressivo, não há nada. Quando vêm os ventos, por exemplo, se imaginarmos que existem ventos, há muito mais do que ventos, porque há um fluxo de energia que nós não vemos, não estamos habituados a pensar assim, mas vamos pensar numa corrente de ar. Numa planície, se há uma corrente de ar, não há nada a travar aquela corrente de ar. Numa colina em que tem algum relevo, que tem montanhas, uma parte mais alta, uma parte mais baixa, é mais harmonioso porque temos uma zona da colina que protege a nossa casa. Se estivermos no topo da colina, também não há proteção nenhuma, portanto, nós não queremos estar nem na planície nem no topo da montanha, queremos estar a meio da montanha, que é o mais adequado. E então, estando a meio da montanha, o que nós fazemos é, eu quero estar de costas para a montanha, que é depois usufruir e estar de frente para o vale, que é a vista mais alargada. Agora, quando eu estou de frente para a montanha, vamos imaginar um prédio em que os apartamentos são virados para o vale, outros apartamentos são virados para a montanha, aqueles que estão de frente para a montanha têm sempre as vistas mais bloqueadas. A montanha pode ser lindíssima, sim, mas se a montanha estiver muito próxima, aquilo está a bloquear em vez de proteger. E, portanto, é verdade que não se apanha ventos, estamos ali num clima mais protegido, mas também não temos as Mas vistas não flui alargadas, estamos energia. ali mais fechados. E, portanto, a localização é muito importante em função da topologia do relevo do terreno. Aí sim. E não necessariamente a localização geográfica. No Tu sentido vais ter de. diferentes localizações geográficas, por exemplo, sabes que na Europa tens um determinado clima, na Europa Sul e na Europa Norte tens outro tipo de clima, mais agreste, mais, se calhar, mais frio por aí fora. Portanto, o clima também vai influenciar. Agora, se estivermos a falar entre, sei lá, entre Sintra e Cascais, tens uma grande diferença, por Sintra, por causa da serra, acaba por ter ali uma situação de microclima. Mas se estivermos a falar, sei lá, entre Algés e Expo, se calhar não tem muita diferença. Portanto, nós sabemos que tem, mas não é significativo e, portanto, as características são relativamente semelhantes. Portanto, há sempre diferenças, mas não é pelo mapa, é mais pelo próprio terreno, estudar o próprio terreno e, inclusive, no terreno, ver se a tua casa está perto de uma floresta cheia de árvores. Imagina que tem uma casa ali perto de Monsanto, em que temos aquela floresta toda fantástica, aquele pulmão de Lisboa, ou se estamos numa zona completamente árida, no meio das dunas, em frente do mar. O mar, por exemplo, há pessoas que gostam muito de ter a casa no mar. O mar é muito simpático, mas pode ser muito agressivo ter uma casa em cima do mar, com as ondas a bater todos os dias, não é? Portanto, é mais estas características que nós nos preocupamos, nomeadamente até se a tua casa está inserida numa zona muito urbana, muito de selva, de cimento, como se costuma dizer, com poucos jardins, ou se antes, pelo contrário, tem muitos espaços verdes, ou se inclusive está mesmo dentro da natureza, no meio de uma quinta, com lavoura à volta, porque nós na natureza temos muito mais qualidade energética do que numa cidade que estamos muito apinhados em cima uns dos outros e com muito cimento. E isso conta muito para a energia. Eu confesso que tenho sentido muito isso, porque eu vivia na cidade e há um ano atrás, isto um bocadinho de experiência Uhum. própria, há um ano atrás mudei-me para o campo, Ok. vivo numa quinta, e recordo-me até de ter uma conversa com o Luís, Sim, um sim. amigo comum, e de lhe dizer, eu estava super frustrada porque eu não queria ir para o campo, aquilo não foi uma escolha, Uhum. Foi o enfim, universo que te convidou a fazer a exatamente, mudança. e dizer-lhe, há cerca de um ano atrás, dizer, eu não fui feita para viver no campo, e eu hoje não consigo imaginar-me a A voltar a voltar para a viver cidade. numa cidade ou num Yeah. prédio ou Claro. enfim, já Sim, é muito a giro. energia é completamente Olha, e já que diferente. falas de mudança, é muito giro, porque nós demoramos cerca de uma lua, que são 28 dias, e lá está, que os manuais dizem 21 dias, mas eu acho que é melhor contarmos com 28, porque é uma lua completa, ah, para nos esquecermos da casa anterior. Portanto, quando sais de uma casa, demoras 21 dias, ao fim de 21 ou 28 dias, tu já arrancaste a raiz da casa antiga. Mas depois demoras pelo menos 4 meses até te ligares à nova casa. Portanto, quando nós mudamos de casa, os primeiros 4 meses, sentimos que, isto não é o meu espaço, isto é diferente, não sei se vou gostar, não sei. Portanto, demoramos mais ou menos 4 meses até nos sentir enraizados. Portanto, é natural que esta mudança da cidade para o campo, ou depois do campo para a cidade, demore esse tempo. Uau, estou um Estás a bocado fazer atónita. contas com os dedos a Não, ver as porque datas, porque bate certo. efetivamente bateu certo, porque eu comecei a sentir-me muito mais tranquilo e muito Uhum. melhor naquela casa e a aceitar o Sim, facto de estar a viver no campo e que afinal não é assim tão ruim, pelo contrário, é muito melhor, cerca de 5 ou 6 meses depois de lá exato, é. estar. Porque o nosso corpo demora tempo a mudar a energia e é assim que funciona. E isto é um bom exemplo de Feng Shui. Tu podes me perguntar como é que o Feng Shui funciona. Exatamente, muda o teu ambiente à tua volta e vais ver que a tua vida muda. Completamente, completamente. E acerca do layout da casa, como é que isso afeta,
Que coisas é que podem ser evitadas quando tens ou se é que existe um bom Sim, layout olha, ou o um layout é menos muito bom? importante e, aliás, é um dos trabalhos que eu gosto de fazer em parceria com arquitetos ou designers de interior, que é eles virem pedir ajuda no fundo, em conjunto, olharmos para o layout do espaço e pensarmos qual a melhor posição para ter o sofá, qual a melhor posição para ter a cama. Isso é uma grande parte, se não para aí metade do meu trabalho, é ajudar as pessoas a colocar os móveis nas posições certas. A maior parte de nós está muito viciado, ou porque em casa dos nossos pais já tínhamos este modelo de sala, ou porque em casa dos meus avós era assim e eu gostava, e portanto, mesmo quando a coisa está errada, nós gostamos, porque estamos viciados naquele erro. E portanto, nós somos muito de hábitos e de repetir padrões. E por isso tínhamos que todos que fazer um reset antes de termos a primeira casa. Tínhamos que fazer um reset que era para não repetir aquilo que os nossos pais e os nossos avós fazem. Alguns fazem muito bem e é ótimo repetir, mas outros nem sempre. E então, há muitos erros que são típicos. Por causa da lareira e da parede grande onde queremos pôr a televisão, estragamos todo o conforto de uma sala. Normalmente o sofá fica a meio da sala, virado de frente para a parede onde está a televisão, e em vez de termos uma sala grande, ampla, que era a sala que teria o meio vazio, não. Fomos pôr o sofá grande mesmo no meio da sala, em que atrás do sofá fica a sala de jantar, à frente do sofá fica a zona da televisão. E em vez de termos uma sala grande, passámos a ter duas salas pequeninas, divididas por um sofá. Portanto, uma peça grande ali a bloquear tudo. E o ideal é que o sofá principal possa estar de costas para uma das paredes. Até posso ter atrás do sofá uma biblioteca, uma estante grande. Não tem problema em ter, por exemplo, um espacinho de passagem, 1 metro entre a parede e o sofá. Isto no caso das salas grandes. Agora, quando a sala não é assim tão grande, o sofá está encostado à parede, tem um quadro bonito por cima do sofá e nós, a partir dali, é um bocado sentimos, as nossas costas estão protegidas, atrás de nós não há movimento e nós estamos de frente para todo o espaço. Agora o desafio é, e onde é que eu então vou colocar a televisão? Pronto, há sempre soluções, porque hoje em dia as televisões também são relativamente mais bonitas do que antigamente quando eram assim uns caixotes e, portanto, se eu tiver uma televisão de costas para alguma coisa também não é assim tão grave, eu posso sempre, porque no fundo, se eu tiver uma sala, por exemplo, relativamente ampla, pai, com 6 metros, em que tenho duas janelas. Eu, a meio das duas janelas, posso pôr ali um móvel com a televisão. A televisão até pode ficar ligeiramente inclinada para a zona do sofá. E depois, então, do outro lado, na outra janela, tenho a zona de jantar, não é? E assim eu fiquei com uma sala ampla, porque eu estou no sofá e a minha vista tem aquela amplitude toda, em que a minha sala vai até à parede, depois da sala de jantar. Quando estou na sala de jantar, também consigo sentar-me na mesa, tirando aqueles que estão de costas para o sofá, mas os que estão de costas para a parede e de frente para a sala toda, têm uma visão muito mais ampla, porque é a sala toda. E, portanto, isto é uma das situações. Outra é quando estamos a dormir, eu preciso de ver a porta do meu quarto. Quer dizer, não preciso ver a porta, mas preciso ver a zona de entrada do quarto. E, portanto, nunca ter a cama na parede onde está a porta. Porque aí, quando eu estou deitado, tenho que olhar para trás para ver quem é que entrou, quem é que saiu do quarto. E essa é uma posição sempre vulnerável. Então, eu tenho que procurar aquela parede em que eu possa encostar a cama, em que me permite estar numa zona mais sossegada do quarto, porque há uma zona sempre mais ativa, que é a zona que vai da porta para a janela do quarto. Há ali uma corrente sempre mais forte. Tem mais luz, nós próprios somos chamados para esse corredor de energia que é entre porta e janela, e então tentamos que a cama não esteja debaixo desse corredor de energia. Tentamos que, com muito os pés da cama, mas nunca a cabeça. E assim, as pessoas terão mais recolhidas na zona mais tranquila do quarto e de maneira a que, quando estão deitadas, conseguem ter uma visão global do quarto entre janela e principalmente porta. E essa é uma postura. O mesmo fazemos para trabalhar. Quando eu procuro uma mesa de trabalho, nós, por exemplo, nesta sala que estamos aqui, as pessoas só nos vão ver a nós, mas nós atrás de nós temos paredes, portanto não há zonas de passagem, tanto atrás de ti como atrás de mim não há zonas de passagem, portanto estamos muito mais confortáveis e a zona da porta é uma zona mais aberta e, portanto, não é tão fácil trabalhar ali de costas para a porta, portanto distraímos-nos mais. Por exemplo, uma sala para receber clientes, se nós quisermos transmitir conforto e segurança ao cliente, nunca vamos dar o lugar de costas para a porta, porque ele nunca vai sentir-se confortável connosco e não volta. Se for um trabalho em que eu preciso de despachar, aí sim, vamos fazer o trabalho rapidamente, vamos despachá-lo, então vamos pô-lo de costas para a porta, que é para ele perceber que isto é um trabalho rápido, que é para não estar aqui 3 horas a contar as desgraças da família. Portanto, depende muito do que nós queremos. E, portanto, isto não é mau, é nós aprendermos a lidar, que alguns trabalhos é para ser rápidos, e então colocamos propositadamente os clientes de costas para a porta, que é para ser uma coisa rápida. Outros trabalhos, imagina um advogado, um psicólogo, antes pelo contrário, quer é que o cliente se sinta muito seguro quando está consigo e que esteja ali mesmo confortável e para sentir que há ali
Basicamente proteção e segurança. E então nunca vamos dar esse lugar ao cliente, vamos antes, pelo contrário, dar um lugar em que ele se possa sentir Sentir confortável. confortável e não vulnerável. E nesse caso, por exemplo, os dois exemplos que puseste agora no fim de um advogado ou um psicólogo, o Uhum. ideal é estarem ambos, ou Eles seja, também de têm, lado em vez de frente eles ou de também, costas. sim, tu aí vamos para técnicas também de trabalho, que é muito giro. Tu podes ter o frente a frente, que normalmente é uma posição de negociação. Se for para negociar com um cliente, o frente a frente sim. E até uma negociação gira. E não tem que ser desmifrar o outro, não. Até porque eu acho que nas negociações e qualquer negócio só funciona se os dois ganharem. Se for um só a ganhar, aquilo vai durar pouco tempo. Isto tem com qualquer relação, seja uma relação amorosa, seja uma relação de negócio, só funciona e só tem futuro se os dois ganharem com aquela relação. E então aí nada impede, e é bom estar no frente a frente, porque o frente a frente é o diálogo de toma lá, dá cá, serve para um chefe pedir ao colaborador, pedir contas ao colaborador, serve para um colaborador pedir também, entregar trabalho também ao chefe, serve para um cliente e um fornecedor negociarem aquilo que têm, porque cada um mostra o seu ponto de vista e cruzam frente a frente, estão a negociar, é uma posição de negociação. A posição de estar na perpendicular, por exemplo, estamos numa mesa em que um está de um lado e o outro está no outro lado, na perpendicular, portanto, num raio de 90 graus, como nós estamos Como nós agora, estamos, exato. é uma postura mais de trabalho de equipa, que é vamos cruzar ideias diferentes. Eu sou muito bom nisto, tu és muito bom naquilo, vamos juntar as nossas valências. Portanto, é mais para trabalho de equipa. Já o lado a lado, que seria se eu estivesse sentado ao teu lado, é mais uma posição de treinamento. É, olha, eu vou-te ensinar a fazer, eu faço desta forma, tu segue agora os meus passos, estamos os dois na mesma direção, portanto segue a direção, tu não tens de estar a olhar para mim, segue na direção em que eu estou a olhar, e portanto é mais uma posição de treinamento. E então há estas 3 posições base, depois há outras também, porque podemos trabalhar sem mesa, podemos trabalhar com estirador, podemos trabalhar em bancada, mas estas são as 3 posições assim nucleares de quando trabalhamos com empresas e de quando as pessoas nos pedem também recomendações e ajuda de qual a melhor posição para trabalharmos em equipa. É o frente a frente para negociar, é o perpendicular para trabalho de equipa e é o lado a lado para treinamento. Isso é incrível e eu nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido aquilo que estás a dizer. E há muita gente, por exemplo, que pensa que o Feng Shui só se aplica a casas e tu acabaste de provar que não, que também se aplica Não. a empresas, também se aplica a Sim. escritórios. Exato. E isso pode impactar a produtividade das pessoas, Pode, inclusive. claro, e é esse o objetivo. Porque o Feng Shui, pegando agora na casa e depois indo para a empresa, o Feng Shui numa casa, nós estamos sempre à procura de melhorar a nossa vida e estamos sempre à procura de maior conforto, de maior segurança, de maior estabilidade. E depois há aqueles clichês de que se tiver o Feng Shui com esta receita ou com aquela, depois tem mais dinheiro e tem mais sorte. E as tais receitas que eu fujo completamente, porque eu acho que o dinheiro e a sorte e tudo o que acontece na nossa vida é uma consequência do nosso equilíbrio e não um objetivo. Então, aquilo que eu preciso me focar é no meu equilíbrio. Focando no meu equilíbrio, no meu bem-estar e da minha família e das pessoas que estão comigo, eu consigo depois aproveitar a vida ao máximo. E esse é o grande objetivo do Feng Shui. Harmonizar e trazer equilíbrio à decoração da casa, de maneira a que as pessoas possam tirar o maior proveito dela. Agora, o que eu sei no Feng Shui é que eu sou influenciado pelo meu exterior. Portanto, a forma como a casa está vai influenciar a minha forma de estar, a minha energia. Se o meu quarto tiver um caos, eu não vou descansar tão bem. Se o meu quarto estiver arrumado e adequado, vai ser mais fácil eu conseguir descansar melhor. Se a minha mesa de trabalho tiver uma balda, é natural que eu perca muito mais tempo à procura das coisas, que baralhe trabalhos e nem sequer tenho muito foco. Eu muitas vezes, quando tenho projetos grandes para fazer, eu nem sequer trabalho na minha secretária de trabalho, porque a minha secretária é aquela onde eu faço mais gestão, onde escrevo uns artigos, onde respondo aos e-mails e onde tenho uma série de papéis à volta. Mesmo que eu esvaziasse aquilo, não era suficiente para mim. Então o que eu faço quando tenho um projeto grande, pego nos papéis e vou para a mesa da sala de jantar, que está vazia, e é a mesa vazia só para aquele projeto e não tenho lá mais energia nenhuma. E nós precisamos de fazer isto na nossa vida, que é, se realmente eu sou afetado pelo meu ambiente, eu vou tratar da minha casa, da decoração da casa e da organização da casa o melhor possível, porque indiretamente eu estou a receber. Porquê? Eu posso dizer, por exemplo, Ana, tu precisas de ser uma pessoa mais aberta porque eu vejo pela tua casa que tu estás muito tímida. E isto é muito giro. E dizer por decreto à pessoa, olha, tens que mudar. As pessoas não mudam por decreto. Claro. Mas eu posso chegar e ver que efetivamente a tua casa mostra que há uma personalidade mais tímida porque o sofá está de costas, porque há ali uns cantinhos protegidos e que se calhar a casa precisava estar mais aberta, porque as janelas, por exemplo, quase nunca se abrem e deviam estar mais abertas para receber mais luz e, portanto, a pessoa percebe-se que há ali um cantinho mais fechado. E se a pessoa realmente quer mudar esse lado, eu não vou mudar a pessoa, mas posso mudar a casa. Ao mudar a casa, a vibração da casa muda. Basta colocares uma luz mais forte.
E a casa deixa de ser tão sombria e passa a ser mais luminosa. Basta isto para tu de repente começares a viver uma vida com mais luz. Porque tu recebes a energia da casa e essa energia vai, ao longo do tempo, vai mudando a tua maneira de estar. Tu mudaste, mas não foi por decreto, não te obrigaste, tu recebeste a mudança. E aí é que o Feng Shui é máximo, é mágico, que é, tu mudas a decoração da casa e a pessoa nota logo diferença, em que no dia a seguir, eu tenho situações de pessoas que, por exemplo, me diziam, os meus filhos são chatos, estão todos enfiados no computador no quarto, não sei o que, não sei o que mais. Mudámos a disposição da sala, porque a sala efetivamente não estava convidativa, mudámos a disposição da sala e ela diz, olha, agora tenho um problema, é que eles não me saem da sala e já pediram para pôr os computadores ligados à sala, eu não sei se vai funcionar. E é muito giro que na semana a seguir já notam diferença. E então isto também acontece nos espaços de trabalho, que era a tua pergunta inicial. Porquê? Quando tu dás boas condições de trabalho e, nomeadamente, percebes que aquela pessoa precisa estar mais concentrada, então não pode estar mesmo de costas para uma zona de movimento. A outra pessoa tem um trabalho mais volante, então precisa de ser mais estímulo e essa pessoa que tem um trabalho mais volante pode estar numa zona de maior movimento. Então, nós estudamos as características da função de cada pessoa, estudamos também a energia de cada pessoa, porque cada pessoa tem a sua própria energia através da Claro. astrologia do Ki das 9 estrelas. Nós temos um padrão que nos acompanha ao longo da vida, um padrão energético, e então nós fazemos o estudo da energia da pessoa, o estudo da função e das necessidades que essa função tem naquele trabalho, e aí ajudamos a organização ou a empresa a colocar as pessoas nos melhores lugares e a melhor posição de trabalho. Porque há efetivamente trabalhos que são muito mais confortáveis e, por exemplo, se pensares que pessoas que trabalham em ilhas, em open space e que têm ilhas, há uns do lado da ilha que estão muito mais protegidos porque atrás deles não há confusão e há só umas estantes, há outros que têm que ficar ou de costas para a janela, ou de costas para o corredor de passagem, ou de costas para a porta de entrada e são lugares muito mais vulneráveis. Então o que é que nós fazemos? O chefe da equipa tem que ficar num lugar mais seguro, porque ele tem que estar mesmo firme e seguro para poder ajudar os outros da equipa. Já aqueles comerciais que andam sempre fora, que só vêm 10 minutos ao computador e não sei o quê, já podem ficar nos lugares menos bons. E, portanto, nós tentamos fazer essa adequação. Agora, que resultados é que isto tem na empresa? Existem já relatos de pessoas que notam que quando o espaço de trabalho é trabalhado com Feng Shui, eles notam que as pessoas ficam mais satisfeitas, a produtividade aumenta, porque nós, para além de arrumarmos também o espaço, também damos uma série de normas e no sentido de ensinar as pessoas a ter alguma disciplina. Que uma delas é, por exemplo, no fim de cada dia de trabalho, a pessoa não se vai embora sem perder ali 3 minutos a arrumar a secretária e a preparar a secretária para o dia seguinte. Porque tu, a preparares a secretária para o dia seguinte, já estás a introduzir a energia, vais à tua agenda e vês que reuniões é que eu tenho amanhã e já estás a pôr o foco do como é que vai ser o teu dia, em vez de ir para casa com o stress, que horror, amanhã se calhar tenho 1000 reuniões e nem sequer fui ver a agenda. Não, é bom tu saberes que contas no dia a seguir. Então, antes de fechares o dia de hoje, vais olhar para a agenda do dia seguinte e vais preparar o teu espaço de trabalho, seja a mesa de reuniões, seja o teu computador, vais preparar para o dia seguinte. E só isso já faz uma mudança enorme no teu trabalho, porque dá foco e faz com que as pessoas estejam muito mais focadas e que se consigam organizar em termos de energia. E o que as pessoas dizem é que, efetivamente, com estes requisitos, os colaboradores são mais eficazes, há muito maior eficiência a nível de toda a equipa, há menos rotação de pessoas. As pessoas sentem-se também valorizadas, que é uma coisa que acontece, que é, as pessoas às vezes sentem-se um bocadinho abandonadas no trabalho. E quando se apercebem que vem alguém ajudar a melhorar o espaço, não só elas sendo valorizadas, porque o nosso chefe até pediu para vir um especialista ver se organiza isto melhor. E ainda se sente mais valorizado quando percebem, não, e ele não viu só o espaço, ele veio ver a energia de cada pessoa. Portanto, a empresa está a investir em mim porque foi estudar a minha energia. E muitas vezes isto nem sequer é aberto, não vamos dizer aos colaboradores, olha, agora vamos fazer um trabalho de astrologia de todos os colaboradores. Não, podemos fazê-lo à porta fechada só com a equipe dos recursos humanos, porque são as pessoas responsáveis por manter a qualidade de trabalho e as condições para quem trabalha naquela empresa. E, portanto, os colaboradores, até porque há alguns muito céticos, não têm que saber que se está a fazer esse trabalho, mas o que acontece quase sempre, em 99% dos casos, todos depois querem saber, se fizeram esse estudo, então qual é o meu? E muitas vezes eu até nesse trabalho faço uma mini reunião com cada colaborador, que são trabalhos muito giros, que é, eu não vou estar ali 1 hora com cada pessoa a fazer uma consulta, mas faço reuniões de 15 minutos com cada colaboradora e passo um dia na empresa a explicar quais são as suas forças e quais são as suas fragilidades e nomeadamente perceberem que pessoas que fazem muito bem um determinado trabalho, mas elas podiam ser muito melhores se estivessem no departamento. Porque há pessoas que têm características muito mais criativas e outras têm características muito mais, por exemplo, de estar na parte financeira. E esse da parte financeira está obrigado a estar na criatividade que ele não tem nenhuma.
E vice-versa. O outro que é muito criativo, puseram-no a fazer parte financeira, que ele até faz muito bem e é muito picuinhas, mas fazem esforço. E então é muito giro as pessoas também conhecerem as suas verdadeiras valências para se poderem adequar. E nisso há uma grande melhoria da produtividade da empresa. E aí sim, tenho relatos de satisfação e muito menos rotação de pessoas na empresa, porque a pessoa sente-se valorizada e acaba por ficar mais tempo, há mais motivação. Que acaba por ser um dos grandes desafios de todas as empresas. Sim, Isso é a muito comum. motivação, é a motivação das E a pessoas que trabalham. rotatividade. É. A Mas já há rotatividade. uma coisa que eu me lembro sempre, que nunca me esqueço, que é, aliás, aquele nosso amigo como o Luís Martins Simões, que dizia, já viste, chamam a este departamento de recursos humanos. Porquê é que tem que ser um recurso? É um facto. Porquê é que não chamam o departamento pessoal? Para Quer que dizer, ou o departamento humano? Porque chama-se recurso humano. A palavra recurso tem um peso muito forte, na nossa língua tem um peso muito, muito forte, depreciativo, não é? Portanto, não tem que ser um recurso. E é engraçado porque até já passou por várias fases. O departamento de pessoal Sim, já existiu, já não existiu, é? mas depois vem esta globalização e pensa outros Exatamente. países que usam portanto, o nome de recurso humano e nós fomos importar esses termos, mas também mostra a energia que está por trás, é que as pessoas às vezes são vistas como números e não podemos. Seja uma empresa com 1000 colaboradores, seja uma empresa com 3 colaboradores, as pessoas devem ser tratadas como indivíduos que são e não como números. Esse é o grande desafio da nossa sociedade e que aqui o Feng Shui ajuda a mostrar. Que todos nós, inclusive, sabes que há muitos pais que me pedem para eu ajudar filhos que estão naquela fase dos 18, 20 anos à procura de uma carreira e o meu filho é bom para isto, para aquilo, para aquilo outro e ele agora está perdido, não sabe o que há que escolher. E eu faço muitas consultas de astrologia do que das nossas, nunca nos digo, tu com estes números ou com estas características tens que ir para médico ou tens que ir para enfermeiro ou tens que ir para bombeiro. Não, nunca digo. Tenho que lhe mostrar tu com estas características tens uma pessoa de muito mais de visão global. Ou se tivesse outras características, gostas de trabalho muito mais seguro, que tu não gostas de coisas de altos e baixos, precisas ter uma carreira muito mais consolidada e, portanto, vai para uma coisa onde tu te sintas mais seguro. Já o outro, não. Tu tens um espírito muito mais aventureiro, tu vais estar sempre à procura de coisas novas e a rotina a ti vai-te matar. Já tu, olha, independentemente do trabalho que estejas a fazer, tu precisas de muita independência no trabalho. Portanto, não te ponhas numa empresa em que depois é tudo chapa 3, em que não te deixam sair das margens, tem que ser tudo dentro dos quadradinhos, porque isso para ti não vai funcionar. Porque, efetivamente, as várias características que nós estamos na astrologia podem ser todas aplicadas a uma só profissão. Só que dentro da medicina, há um que vai ser o médico de família, há outro que vai ser o cirurgião. Há um que eu até diria, tu eras melhor enfermeiro do que médico, atenção, porque a tua característica é muito mais... Ou se fores médico, vais ser o médico de família e não o cirurgião. E é assim que nós conseguimos ajudar as pessoas. Quer a nível pessoal, quer quando elas já estão nas empresas, também ajudar a empresa a recolocar aquelas pessoas nas funções mais adequadas. Porque realmente, porque todos nós somos muito bons a fazer uma coisa. Não somos bons a fazer tudo. Isso não existe. O ser bom a fazer tudo, não. Mas somos bons a fazer uma ou duas coisas em que somos muito melhores que os outros. Porque senão não estávamos cá. Nós viemos cá fazer qualquer coisa importante. E, portanto, eu nisto sou mesmo bom. Portanto, vou-me chegar à frente e vou apostar nisto que eu sou bom. Porque é esse o meu contributo. O desafio é descobrir. E, portanto, vamos experimentando até descobrir onde nos sentimos bem, onde realmente sentimos que somos uma mais-valia, onde sentimos que os outros se nutrem também do nosso trabalho, em que nós estamos a colaborar e que nos sentimos confortáveis com toda a dinâmica. Portanto, é por aí mesmo. É muito giro e eu normalmente partilho muito daquilo que é a minha vivência. Eu até uma certa idade achava que o meu currículo era uma vergonha, quando vim para Portugal, nomeadamente. Porquê? Porque eu não parava quieta. Eu estava um ano aqui, um ano ali, e porque eu sentia que eu quando não estou bem, eu mudo-me. Se não está bem aqui, já não há nada para aprender aqui, já não estou a crescer, então adeus. E sempre tive esta filosofia. E em Portugal, pelo menos, enfim, quando eu cá cheguei, há cerca de... Aliás, faz este ano 20 anos. Acontece que as pessoas achavam, e continua a haver muito essa cultura, que então é instável. um trabalho para a vida. Sim. Esta pessoa, credo, não parem quieta. Pois não, mas Claro. a verdade é que o trabalho que eu faço hoje, enquanto consultora imobiliária, eu vejo o resultado que toda essa experiência teve naquilo que eu hoje Tudo faço. conta, tudo. E é incrível. Toda a tua experiência conta, porque depois não interessa a profissão em que estás. Interessa que tu tenhas tido aquela experiência em várias áreas. Tu sabes depois desenrascar e sabes, nem é desenrascar, é trabalhar a sério em qualquer área. Olha, eu lembro-me que
Eu quando saí da engenharia, depois comecei a estudar Feng Shui, eu não arranjei logo um leque de clientes e, Claro. portanto, a minha carteira de clientes foi crescendo ao longo dos anos. E nos primeiros anos eu fui à procura de outro tipo de trabalhos mais pontuais, nomeadamente cheguei a fazer figuração. Depois, como os da figuração para cinema e para programas de televisão e não sei o quê, sabiam que eu estava a estudar Feng Shui, aquela conversa de bastidores, sabes, ai que giro. Houve uma vez uma equipa que estava a precisar de ser reforçada a nível dos decors, convidaram para ir fazer decors para cinema. Por causa disso acabei por ir para o teatro também de fazer contra-regra. Olá, foi que tão giro, porque foram assim 2 ou 3 anos que eu tive nesse mundo do espetáculo e das filmagens, sempre atrás das câmaras, e depois de eu ter escrito o livro de Feng Shui, a televisão descobriu-me como consultor de Feng Shui, começou-me a chamar para alguns programas, nomeadamente o querido Mudei a Casa, estive lá um ano a fazer o programa também. E foi muito giro, porque assim que lá chego, eu já tinha trabalhado naquela área atrás da cama, portanto foi muito fácil chegar e saber que os microfones, os telemóveis, os não sei o quê, o que é que tem que ser, o que é que não tem que ser, a roupa que tu podes levar, a roupa que tu não podes levar, porque há determinados padrões de roupa que não funcionam para filmar e, portanto, e é muito giro porque é uma escola e tu aprendes coisas e coisas que eu aprendi nos decors também, que é tudo falseado porque é para filmar só. Tu precisas de um quadro para a parede, pegas numa placa de esferovite, dás-lhe um spray de cola porque a cola vai comer metade da esferovite e depois dás-lhe um spray de cor e aquilo parece um quadro, uma peça de arte feita com 300 horas de trabalho de um artista plástico qualquer. E não, foi feita em 2 minutos Com spray. nas costas do Jeep, quase, com spray. E é giro, porque esse tipo de experiência ensina depois também, quando eu vou ver decorações a casas de pessoas e não sei o quê, para desenrascar situações, porque às vezes eu não preciso de chamar um pedreiro para me partir a parede, se eu sei que há um material qualquer que eu posso adequar ali, que basta só uma coisinha, e é essa parte de bricolar que eu aprendi imenso. Não era o objetivo, mas acabei por aprender imenso, foi uma grande escola. Exato. Olha, já agora, queres-nos falar um bocadinho da tua experiência no Querido Mudei a Casa? Olha, foi muito engraçado, foi uma das, assim, dos prémios que a vida me deu, porque para mim era uma coisa muito fora da caixa. O programa tinha apenas um ano em Portugal, eu fiz parte do segundo ano que o programa tinha, foi para em 2005, talvez, salvo erro, posso estar enganado, mas foi por aí. Foi o segundo ano. Era uma equipe que se apoiava muito. Aquilo que as pessoas veem daquela brincadeira durante o programa todo não é falso, é mesmo real. Aquilo não dá para falsear, Falsificar. aquilo ou é ou não é. E portanto a equipa dava-se muito bem, havia muita brincadeira durante todo o projeto e eu acho que acima de tudo havia muita motivação de todas as pessoas, porque não só estávamos a fazer uma coisa que gostávamos, e que tinha uma aceitação do público muito grande, que era um programa que tinha um resultado fantástico quando as pessoas viam em casa, como ainda por cima sentíamos que estávamos a ajudar pessoas, porque nós muitas vezes na seleção eu preferia escolher uma família que eu sabia que nunca ia ter condições de fazer uma decoração da sala, do que ir para uma casa acabadinha de fazer, toda XPTO, de alguém que tem mais dinheiro e que pode. Não é aqui estar a fazer segregação, mas naturalmente há esse lado também de apoio social que nós tentávamos na escolha dos projetos. Havia muito aquela ideia de quem estava por fora, aquilo é para os amigos, e nós tínhamos uma regra que basta seres minha amiga para o teu pedido ser excluído dos dossiês, que era mesmo. Eu lembro que eu tinha um familiar meu, uma prima minha, que queria concorrer e eu só lhe disse, olha, se queres concorrer, não podes dizer a ninguém que és minha prima. E, e, Não já estás sabes, fora. e já sabes que eu nunca vou escolher o teu projeto. Agora, se os outros escolherem, tudo bem, eu não vou dizer a ninguém. Porque a regra que nós tínhamos lá dentro era que se alguém fosse conhecido, era automaticamente escolhido. E é engraçado, porque 1 ou 2 anos depois de eu ter saído, o projeto dela foi escolhido e ela acabou por ter a sorte de fazer. Portanto, quando tem que ser, tem que ser. Mas é muito interessante porque efetivamente nós ao escolher também havia essa motivação de querer ajudar as pessoas e aquilo dava resultados. E ainda outro dia ouvi um comentário de um cliente meu, porque eu fui à casa de fazer uma consulta, e ele disse, sabe, esta coisa do querido mudei casa, antigamente as casas estavam muito degradadas, mas agora por causa do querido mudei casa, e já passaram mais de 10 anos, não é? Aliás, 18, já passaram 18 Sim, anos. sim. E ela dizia, por causa do querido mudei casa, as pessoas hoje em dia gostam de fazer obras e atrevem-se a fazer obras. Aliás, nada melhor do que estudar as empresas tipo que vendem material de construção e tintas e coisas assim, para ver o boom que houve, em que deixou de ser só as empresas de obras que compram os materiais, não. O particular também já compra materiais e também já vai. Portanto, eu acho que isso teve. O programa a mim motivou-me imenso, foi uma época muito gira de contactos e que também ajudou também profissionalmente, porque eu posso dizer que a partir daí eu passei a ter a agenda cheia, no ano seguinte eu tinha a agenda cheia também, porque aquilo dá muita visibilidade. Que bom. O facto de Pois, ir à exato. televisão dá muita visibilidade. Exato.
Pois eu, muito antes de ter Sim. qualquer contacto contigo a nível formativo, Sim, isso era outra coisa que dessas acontecia. As andanças. pessoas abordavam-me por exemplo, eu ia ao IKEA, outra loja de móveis, é isso, porque na altura estava a trabalhar com a decoração, e as pessoas abordavam-me nos corredores. É o Alexandre, não me quer ajudar aqui com não sei o quê. Era muito engraçado. Que giro. Alexandre, fala-nos um bocadinho sobre o teu curso, se o teu livro ainda está disponível e onde. Ora bem, o meu livro não está disponível há uma série de anos. É um livro que foi editado em 2003 ou 2004. Na altura foi para mim também uma das coisas de sucesso e fluiu muito bem. Só que eu depois, a editora fechou, houve uma série de mudanças, o editor ainda me passou os contactos para eu poder ir a uma gráfica, voltar a imprimir o livro, mas eu senti que não era para fazê-lo. Porquê? Não que o livro tenha erros, porque eu não tenho nada a corrigir naquele erro, mas ao fim de 20 e tal anos, pelo menos 20 anos desde que eu escrevi o livro, eu tenho muito mais coisas para dizer. Portanto, neste momento ainda não há um livro novo, talvez haja daqui a uns tempos, mas ainda não está em condições de ser partilhado. Agora, o que eu faço, como o livro não está editado, se as pessoas quiserem enviar um e-mail e encontram os meus contactos em alexandregama.com, tem lá tanto número de telefone como e-mail. Se as pessoas me enviarem um e-mail a pedir o livro, eu envio um PDF, que é o que eu tenho feito para os meus alunos e para os meus clientes quando me pedem, e tenho todo o gosto em partilhar o livro, porque acho que este tipo de informação é para partilharmos por todos. Portanto, não está em nenhuma plataforma que a pessoa possa ir buscar, não está editado em sítio nenhum. Talvez às vezes na internet, numa venda no Alfarrabista se possa encontrar. O livro chama-se Feng Shui, Lares e Costumes Portugueses, tem uma capa cor de laranja. Já tem 20 anos, mas não está editado, talvez só por sorte. O outro dia houve uma aluna que me veio oferecer um livro que era de uma tia ou de uma avó, que entretanto houve partilhas e ela ficou com o livro, então veio-me oferecer o livro, e é muito engraçado, estas coisas vão e voltam. Mas eu disponibilizo pelo PDF, que tenho todo o gosto em poder partilhar. Muito bem. Okay. E em relação ao teu curso, eu sei que tens um curso de Feng Shui. Em relação ao curso, tenho um curso de Feng Shui que é feito online. O curso antigamente era presencial e desde que fomos há 3 anos obrigados a estar fechados dentro de casa, eu tive que transformar o curso online. Na altura tive muitas reticências e é destes chapadões que o universo nos manda, porque eu antigamente apontava o dedo aos meus colegas que davam um curso online, porque eu dizia, como é que é possível dar um curso de Feng Shui online? Porque o Feng Shui é muito prático, temos de estar ali com exemplos práticos. E eu consegui adaptar-me muito bem. A única diferença é que em vez de ser um dia inteiro de curso, passei só 4 horas por dia. Então o curso é feito ao fim de semana, sábado e domingo, das 10 da manhã às 2 da tarde, um fim de semana por mês. E é ao longo de um ano, portanto eu tenho 2 níveis. O primeiro ano é focado todo ele na decoração da casa, portanto são os fundamentos do Feng Shui, como é que se aplica à organização e ao estudo do espaço da casa e também do escritório e das empresas. E depois o segundo ano é mais focado na astrologia do que das 9 estrelas e também em limpezas energéticas de espaços. E há um último módulo que eu dou sobre umas noções de geobiologia, porque acho que é importante. Eu não sou profissional na área de geobiologia, mas partilho aquilo que eu sei sobre geobiologia, porque depois de aprendermos o Feng Shui todo, nós não ficamos a saber tudo, porque a geobiologia manda mais do que o Feng Shui. Porquê? A geobiologia não dá para corrigir, que é, se eu tenho uma linha de energia desequilibrada debaixo da minha cama, eu vou sempre dormir mal e vou inclusive poder ficar doente. Então eu tenho que estudar a casa e fazer o estudo da geobiologia para pelo menos fugir desses pontos de conflito. E que é fácil, porque nós numa casa, com sorte, podemos não ter nenhum ponto de conflito, ou se tivermos é 1 ou 2 no máximo. Seria azar demais termos construído a nossa casa mesmo em cima de zonas, porque não é frequente haver muitos pontos de conflito, mas às vezes eles estão lá. Eu posso dar um exemplo prático em que houve uma altura que andei a estudar um instrumento de corda. Eu chegava às aulas, a professora afinava o instrumento e depois ralhava comigo, porque dizia, Alexandre, tu andas com o violoncelo no carro, ao sol e ao frio e não sei o quê, e estás sempre a desafiná-lo, não é normal. E eu dizia, não, eu juro que vou a casa de propósito buscá-lo e trazê-lo, ele está meia hora no carro que é só viagem. E ela não acreditava, porque não era suposto e ele estava sempre desafinado. Eu, entretanto, fiz um estudo de geobiologia em minha casa e o consultor que lá foi disse-me assim, olha, aqui passas uma linha de energia que é tão forte, em que tu, por exemplo, se tivesses aqui vinho, o vinho ia estragar-se. Se tu tivesses instrumentos de corda, o instrumento ia desafinar ou ia partir as cordas. E, efetivamente, eu no dia em que ele lá foi, tirei de lá o violoncelo para ser mais fácil passar, mas era onde eu normalmente tinha o violoncelo. Eu tirei o violoncelo de lá e o violoncelo nunca mais desafinou.
Incrível. Portanto, é muito giro esta coisa. E nós precisamos estar atentos a estas questões que não somos ensinados a lidar com esta sensibilidade e achamos, aliás, que é esquisitice e que vamos para a fogueira se trabalharmos com isto. E, portanto, é mais nessa onda. E então o curso não só nos dá a base de saber tudo sobre Feng Shui, o curso é todo dado por mim, no fundo é uma partilha da minha experiência, não é um curso profissionalizante. Há muitas pessoas que me vêm pedir que este curso é para eu depois ser profissional. Sim, pode ser profissional, mas eu não o vendo como tal. Este curso é para a pessoa aprender para si. Depois o que ela faz com este ensinamento, eu com 10% disto que eu sei, que eu partilho no curso, eu já era profissional. E, portanto, tudo o que está no curso é muito melhor, e muito mais, 10 vezes mais do que quando eu comecei. Porque eu partilho mesmo tudo o que eu sei, toda a minha forma de trabalhar. Agora, depende do aluno e do empenhamento que cada pessoa tem. Há pessoas que com só o primeiro ano já podem começar a trabalhar. Há pessoas que às vezes com os 2 anos ainda não estão preparados porque não fazem trabalho de casa, não desenvolvem. Portanto, isso tem a ver também com aquilo que tu investes em ti próprio, não é só o curso. E, portanto, o curso é feito em 2 anos, é um fim de semana por mês. Está também no meu site divulgado, alexandregama.com, é muito fácil de encontrar. Chama-se Feng Shui Integrativo. Eu chamo Feng Shui Integrativo porque, no fundo, é o integrar todas estas valências. E, portanto, se alguém tiver vontade de saber mais, é tentar contactar-me através do meu site, que aí eu darei respostas e ajudas. Tens as inscrições abertas já? Tenho as para o inscrições próximo ano? abertas. Aliás, tenho um preço que é favorável agora até ao dia 5 de agosto. Portanto, quem se quiser inscrever durante este mês de julho e até ao dia 5 de agosto é bastante vantajoso em termos de preço, porque e depois a partir daí até outubro podem ainda inscrever-se. Eu tenho uma aula que eu chamo aula zero, que é uma aula aberta a toda a gente, mesmo a quem não quer fazer o curso, mas que está curioso e quer ir saber o que é que se passa. E normalmente todas as pessoas que fazem essa aula acabam por se inscrever no curso. Isto para dizer que o curso era presencial e passou a ser online. E hoje em dia que tento passá-lo para presencial e não consigo, porque metade dos meus alunos estão pelo mundo fora. Tenho um aluno em Cabo Verde, tenho outro na Suíça, tenho outro... Mais de metade dos alunos estão todos do Norte, portanto, que aproveitam. Sabes que em Portugal nós temos muita coisa concentrada aqui em Lisboa e à volta de Lisboa. De vez em quando há umas coisas no Algarve, outras coisas no Porto. E então quem não está aqui no centro tem que fazer viagens e deslocar-se para vir, e então aqui é uma oportunidade também a quem está fora. Isto é online, é fácil, está aberto a todos. Pois é verdade, eu percebo que há muitos cursos neste âmbito que não necessariamente de Feng Shui, mas nestas áreas, que há muita gente do Norte ou do Sul e que tem que se deslocar, efetivamente. E essa aula aberta de que falaste, quando é que se dá? Ou tens Olha, uma data? eu agora Não tenho uma tens? data, eu tenho na cabeça que é para aí dia 14 de outubro, mas portanto eu sei que é meio de outubro, é um sábado, ali a meio de outubro, não sei se é dia 14, chama-se Feng Shui para Todos, está também no meu site divulgado, aliás é a aula zero do curso, e portanto é uma questão das pessoas também irem ao meu site e inscreverem-se e procurarem inscreverem-se. Alexandre, muito obrigada pela tua companhia, pela nossa conversa hoje e por teres sido o iniciante, o estreante deste Ok, podcast. é uma honra, muito obrigado. Muito A todos gosto, os níveis. obrigada. Obrigado.